Saudações nacionalistas, hoje trago aqui para vocês o debate entre Rita Matias e Vítor Ramalho, Rita do Chega, Vítor Ramalho do PS, em que vão aqui falar um pouco sobre o que foi, o que é e o que vai ser e o que vai continuar a ser o 25 de novembro e sem mais demoras. Vamos para o vídeo. A propósito deste dia histórico, goste-se ou não, da celebração do 25 de novembro de uma forma solene na Assembleia da República, temos agora neste Now às 7 um frente a frente entre Vítor Ramalho. Boa noite. Boa noite, como está? Está como bom? está? Vítor Ramalho, um histórico socialista, amicíssimo de Mário Soares, um companheiro de uma vida que viveu todos estes acontecimentos. E Rita Matias, do Chega, senhora deputada, muito boa noite, muito obrigado pela presença. E vamos então tentar sintetizar aqui algumas ideias. Obviamente que não estou à espera de consenso entre o Chega e o PS e Vítor Ramalho. Deixa-me agora passar aqui a palavra à Rita. Mais uma vez, boa noite, Rita. Esta celebração do 25 de novembro no Parlamento é uma vitória da direita? Antes dela responder, o 25 de Abril foi e continua a ser muito importante porque foi o dia que começou a liberdade. O 25 de novembro de 1975, um ano depois do 25 de Abril de 1974, o 25 de novembro de 1975 é quando se dá a democracia. Antes disso, temos também a mulher que já pôde começar a votar, passou-se aí por um período no verão quente de 1975 em que isto podia ter corrido mal e podíamos ter ficado com uma ditadura comunista, tão chamada ditadura do proletariado. Portanto, isto não foi sequer uma vitória da esquerda ou uma vitória da direita, a meu ver, foi uma vitória de todos nós, uma continuação do 25 de Abril, em que se terminou a ditadura, na época Salazar, e que voltámos a ter liberdade e depois instaurou-se então a democracia a partir de 25 de novembro de 1975. Não se trata de esquerda, direita, para quem defende um lado ou defende o outro, vão sempre puxar a sardinha à brasa. A meu ver, muito honestamente, é uma vitória de todos nós com uma derrota dos comunistas. Vamos então ouvir aqui a Rita Matias. Antes de mais, boa noite aos dois, dizer que é uma honra poder estar aqui hoje a ter este debate tão importante e dizer que se calhar se a minha geração não tem tanta adesão ao 25 de novembro, aliás eu acabei de vir de uma universidade onde os jovens me perguntavam afinal o que é o 25 de novembro porque não sabem e porque infelizmente na memória coletiva cada vez mais fica a ideia de que o 25 de Abril foi um dia mágico e foi um dia muito importante sem dúvida, mas a democracia não se consolidou, não se fez toda naquele dia. Houve um processo muito longo de revolução em curso, o verão quente, os processos de nacionalizações, a questão das expropriações, portanto, há muitas questões que foram sendo apagadas da nossa memória, talvez para tentar pacificar e conseguimos compreender o porquê de o quererem fazer, mas ao mesmo tempo também há uma obrigação de colocarmos estes temas na agenda para sabermos o que custou a liberdade, como diz a canção popular, para percebermos o que nos custou a democracia. E por isto é muito importante termos este debate aqui hoje também. E por isto, mais do que uma vitória da esquerda ou da direita, é uma vitória de Portugal, é uma vitória dos portugueses, é uma vitória dos nossos avós, mas como partidária da direita, reclamo também para mim este espaço, sabendo que para alguns colegas meus à direita pensam que de facto esta é uma data da consolidação de Mário Soares sobre o Partido Comunista Português e portanto também há quem se recuse a celebrar esta data, mas independentemente disto, eu penso que é tempo e hora de percebermos que as instituições democráticas, se assim o são, foi por vários marcos, não foi de um dia para o outro. O 25 de Abril abriu algumas feridas e o 25 de Novembro pode sará-las. Hoje no discurso no hemiciclo, Joana Mortágua disse aos portugueses, não é? e ao país que assim que existir uma nova maioria de esquerda, que esta medida que foi adotada como uma proposta do CDS, não é? Votada favoravelmente pelo Chega, pelo PSD e pela Iniciativa Liberal, vai ser banida, não é? Basicamente,
a Joana Mortágua, Bloco de Esquerda, tanto apelam à democracia e estão a dizer que um dia que tenham uma maioria de esquerda no Parlamento, que vão terminar com o 25 de Novembro, que é quando se dá a democracia. É preciso explicar? Não, pois não. Vocês entenderam. O que é que acha desta declaração de Joana Mortágua? Olha, sinceramente não sei se repararam, mas enquanto o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falava sobre o 25 de Novembro, dizia que esta data era a data que colocava fim ao refluxo revolucionário que infelizmente existia depois da Revolução e que trazia consigo algumas convulsões, algumas manifestações, algumas azias, e eu leio isto na mesma lógica. Parece que o refluxo revolucionário não acabou a 25 de Novembro, infelizmente há alguns partidos que ainda o vão mantendo, e em vez de olharem para isto como uma data natural, sem perceber que ninguém quer substituir o 25 de Abril, pelo contrário, falar do 25 de Novembro é falar também do 25 de Abril, é falar também do passado e perceber porque é que nós temos um novo regime e porque é que celebramos este novo regime. Portanto, ninguém tem que colocar ninguém à oposição, mas Joana Mortágua poderá fazer as promessas que quiser. Agora, creio que está a ler mal os sinais do tempo. O facto de nós estarmos a assinalar o 25 de Novembro é porque temos uma nova maioria política e estas maiorias políticas estão a surgir um pouco por toda a Europa, um pouco por todo o mundo. Vou passar a palavra à Rita, Vítor Ramalho. O país estava em 75 debaixo da ameaça de uma ditadura soviética, são palavras de André Ventura, e hoje há uma nova ameaça da imigração descontrolada que destrói o nosso país, afirma o líder do Chega. O país escolheu ficar ao lado de bandidos em vez de ficar ao lado das forças de ordem, e não ter medo do 25 de Novembro é também dizer no Parlamento que nunca estaremos ao lado da bandidagem, disse ainda André Ventura. Esta questão da imigração não foi um bocadinho um exagero, obviamente que vai defender esta tese do André Ventura, não é? Mas num dia como este discurso não passa um bocadinho ao lado e não pode até ser ofensivo para a solenidade da data que se quer assinalar? Antes de ela aqui responder, é preciso também lembrar que o PCP nem sequer pôs os pés no Parlamento e tanto proclamam a democracia. O PCP é super democrático, não é? Nenhum deputado lá esteve. Ao contrário do Bloco de Esquerda, que teve só representação da Joana Mortágua, o que eu também acho insultuoso aos portugueses, a Portugal, ter apenas uma deputada do Bloco de Esquerda quando dizem que foram eles que ganharam a luta do 25 de Abril, 25 de Novembro, tudo o que quiserem dizer. Para mim, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP são antidemocráticos. Bom, aqui a questão em relação à imigração, em relação ao André Ventura ter usado o tempo dele no Parlamento, na sessão solene do 25 de Novembro, ter tocado no tópico da imigração e que não estão ao lado da bandidagem, óbvio, tal como o André, todos os outros, ou na maioria deles, todos puxaram a sardinha à sua brasa. Todos. Sem exceção. Acho que foi um tema um bocadinho ao lado, a meu ver, foi um bocadinho ao lado, mas são tempos diferentes na altura, 1974, 1975, para agora 2024 e quase 2025 aí à porta. E o que acho que o André Ventura quis fazer é para relembrar ao povo português, porque ele sabe perfeitamente que ia ter muita audiência a ver a sessão solene de 25 de novembro, para o tema imigração não cair no esquecimento, há que fazer algo no que toca à imigração. Temos que reimigrar ilegais, reimigrar legais que entraram ilegalmente. Óbvio que aqueles que tiveram o seu visto expirado, não por culpa própria, mas por culpa de Portugal, óbvio que esses aí ficaram ilegais, mas estavam legais até então. E entraram legais. Estavam legais. E expirou-se o visto, não por culpa própria, mas por culpa da burocratização e do tempo de espera. Óbvio que esses aí nunca iriam ser deportados. Não é isso que o Ventura e o Chega defende. O Ventura, o Chega defende para acalmar esta imigração que está a causar danos a Portugal, e são danos que daqui a 10, 15 ou 20 anos são irreversíveis. É só a gente olhar para a França, por exemplo, ou para Inglaterra, em que o nome mais dado a bebés que nascem em Inglaterra já nem sequer é um nome inglês. Bom, passo a dizer, é um tema ao lado,
mas acho importante reforçar esse tema e levar a debate, continuar a debate esse tema que tanto mal-estar tem causado à população. E agora, não fugindo do assunto, continuem aqui a ver mais um bocadinho da Rita Matias, falta 1 minuto e meio, 2 minutos para acabar, e no fim vamos fazer aqui uma reflexão. Deixem também nos comentários a vossa opinião, não se esqueçam de deixar o like e de subscrever ao canal. Vamos continuar. Eu creio que a intenção não foi de todo ofender ninguém. Na verdade, foi tentar projetar o discurso do 25 de novembro para o futuro, porque, na verdade, nós passámos horas a discutir factos do passado e minudências e... Uma pausa. E uma coisa que eu me esqueci de acrescentar, que é preciso reforçar este tema de imigração, porque os imigrantes que vêm para aqui não vêm a saber a história de Portugal. Isto é a realidade. Isto é a realidade. Eles não sabem de nada da história de Portugal. Um dia eles vão ser portugueses. O processo de nacionalização é uma coisa rápida hoje em dia. E na altura de votar, na altura de fazer escolhas, na altura de fazer alguma coisa, eles são, neste caso, novos portugueses que não sabem de nada de Portugal. Daí eu dizer, é um tema puxado pelo Ventura, um tema um pouco ao lado, mas, de certa forma, se pensarmos e pararmos um bocadinho, faz algum sentido. Porque essa gente que vem para aqui, não digo a maioria, digo uma parte delas, uma boa parte delas, estão-se marimbando para Portugal. Marimbando para Portugal. Há que saber um bocadinho de história, há que saber um bocadinho da nossa cultura, se querem integrar connosco, em sociedade pacífica. Vamos ouvir aqui o resto da Rita Matias. Perceber quem é que teve mais razão, quem é que foi menos derrotado. Eu acho que André Ventura acabou por ser oportuno na medida em que diz que termos a celebração do 25 de novembro é olharmos para o futuro e percebermos que país queremos daqui para a frente. E por isto, falar na imigração, que é um problema que os portugueses sentem no presente, falar no tema dos bandidos, que era muito mais referente aos recentes desacatos em bairros sociais, etc., e não tanto a outros tipos de analogias que às vezes são feitas sobre alguns políticos que infelizmente passaram na nossa vida pública. Não foi um bocadinho exagerado, nem despropositado? Eu creio que não nesta medida, na medida em que para a memória coletiva, que infelizmente é tão pouca, tão curta sobre o 25 de novembro, é muito importante projetarmos também futuro. E isso até deveria ser um desígnio do próprio regime democrático que temos. Nós devíamos ter capacidade de pensar a longo prazo. Estamos num processo de orçamento de Estado, por exemplo, temos um novo governo e nunca se discute muito mais do que aquilo que conseguimos ver. Nós navegamos à vista de ano após ano e faz falta começarmos a pensar a 10 anos, a décadas. E talvez fosse o que André Ventura deixava no ar de vamos começar a olhar para o futuro, que o 25 de novembro seja um passo para isso. Rita, 30 segundos para fechar. De facto, esta questão dos imigrantes que André Ventura colocou aqui no Parlamento já justificou. Mas a questão dos bandidos, qual é que era o objetivo de que André Ventura queria atingir? Como eu dizia, penso que era mesmo fazer uma alusão àquilo que ainda são incidentes que se sentem há uma semana, há 2 semanas, na Amadora, mas se me permite mesmo nestes últimos segundos, eu penso que era fundamental evocarmos a memória do Furriel Pires e do Tenente Coimbra, agradecendo aos nossos comandos, porque foram eles que estiveram no terreno e foram que impediram... Foram 2 dos comandos que morreram, não é? Exatamente, e portanto lembramos o seu sacrifício e de facto agradecemos o serviço que foi feito para a consolidação da democracia que temos hoje e da qual nos orgulhamos e que queremos melhorar, como André Ventura disse. Rita Matias, Vítor Ramalho, foi um gosto conversar aqui um pouco com ambos sobre o 25 de novembro. Muito obrigado. Ora, o vídeo termina aqui. Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, deixem a vossa opinião. Não se esqueçam de subscrever ao canal, ativar também as notificações para vocês serem avisados que estão a receber um novo vídeo aqui no meu canal. Tem as redes sociais para seguirem, bem para alguma doação. Obrigado a quem já doou de coração aqui para o canal. E vemos então no próximo vídeo. Obrigado e fiquem bem.